Resíduos sólidos. Como está esta política no Brasil? Este será o tema da entrevista desta edição. E também, veja mais. A exploração do gás e petróleo no Brasil demanda engenheiros. Mas qual é a especialidade da engenharia que trata deste assunto? Nesta noite, pouco antes do Jornal do Engenheiro ir ao ar, comemoramos na Assembleia Legislativa a posse da nossa diretoria, que vai de 2014 a 2017, e também os 80 anos da nossa entidade de luta, de trabalho, nosso Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. É para nós uma honra fazer parte desse grupo, fazer parte desse time, fazer parte dessa diretoria que comemora nessa data 80 anos. Nós vamos comemorar no dia 21 de setembro de 2014, 80 anos de luta, de trabalho, de participação e, sem dúvida nenhuma, de presença na sociedade brasileira. Os sindicatos engenheiros do Estado de São Paulo têm aí, nesses 80 anos de luta, tem uma história para contar. Então, eu gostaria de convidá-lo a todos para participarem do nosso sindicato, para ver o nosso sindicato, para discutir com ele, para criticá-lo, para orientá-lo e para sugerir as questões mais importantes da sociedade brasileira. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o assunto é resíduos sólidos. Como está a situação no Brasil? Para conversar conosco, recebemos Fabrício Soler. Ele é advogado especialista em gestão ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e acompanha profundamente a questão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. É um prazer recebê-lo aqui, Fabrício. Fábio, o prazer é todo meu. Uma grande satisfação estar aqui hoje no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, poder contribuir com o debate em torno da política nacional de resíduos tão combatida, controvertida e tão esperada. Aliás, na sua atuação na área ambiental, tem uma grande relação com a categoria, né? Bem me diga. Tem uma grande parceria com engenheiros das mais diversas formações, engenheiros ambientais, engenheiros civis, elétricos, químicos. Então, eu me sinto em casa aqui no sindicato. Perfeito, Fabrício. Primeiramente, vamos explicar para o público o que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, nós estamos tratando de uma lei que foi aprovada em 2010, é a Lei 12.305, e ela institui no Brasil um marco federal sobre gerenciamento de resíduos. Então nós temos, a partir de 2010, uma política nacional de resíduos sólidos. O assunto, Fábio, é tão instigante e foi importante para o governo federal que a lei foi aprovada em agosto e regulamentada no mesmo ano por um decreto federal no dia 23 de dezembro de 2010. Então isso por si só demonstra a importância que o governo dá para o assunto, porque o Brasil enfrenta uma dificuldade muito grande de ter uma pulverização de normas e não ter regulamento. Nesse assunto específico, o governo editou a lei, a política e regulamentou no mesmo ano. Então, e essa lei trouxe um conjunto de responsabilidades para vários atores, para o setor empresarial, para o poder público e para a sociedade em geral. Então, ela tem uma peculiaridade de trazer atribuições, obrigações para cada um desses agentes. Eu acho que esse é um ponto de grande repercussão da política.
Como é que foi a receptividade por cada um desses setores aí? Vamos começar em relação às empresas. As empresas, eu acredito que tenham recebido bem, porque para as empresas mais estruturadas, o gerenciamento de resíduos não é algo novo. Elas fazem para minimização de risco, custo, então já tinha um gerenciamento bem avançado, bem amadurecido para o setor empresarial. É lógico, o que veio de novo para o setor é a logística reversa, para alguns segmentos da economia, que a logística nada mais é do que você viabilizar o retorno daquele produto pós-consumo. Já que você produziu e vendeu, você tem responsabilidade exato, de destinação final. Recolher. E aí vem a inteligência da lei, porque ela não atribui a responsabilidade somente para o fabricante daquele produto, que é um produto que é comercializado em embalagem, um pneu, um eletroeletrônico, lâmpada, pilhas e baterias. A lei traz responsabilidades para o fabricante, para o importador, para o distribuidor, para o comerciante, para as administrações públicas, para a prefeitura e para o cidadão. Então a lei, por mais assim, para viabilizar esse retorno, se o cidadão não devolver, não tem como viabilizar a logística reversa. Não tem como o fabricante, o setor empresarial dar uma destinação correta. Então, a minha particular opinião, a lei foi brilhante nesse ponto, de trazer a responsabilidade compartilhada, que é exatamente isso que eu estou falando, esse conjunto de atores para viabilizar a logística reversa. Porque antigamente o único responsável era o Rio, coitado, né? Que recebia esses dejetos aí, né? Exatamente. Complicado. Em relação a governos, existem metas em relação a você destinar o lixo também, não é isso? Exatamente, está corretíssimo. Com relação ao governo, traz algumas obrigações. Vou falar poder público. O primeiro prazo que a lei trouxe, agosto de 2012. Municípios e estados deveriam elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós chegamos a 2013, 14 agora, uns números extraoficiais que nós temos aproximadamente 10% dos municípios cumpriram essa meta, atingiram, elaboraram os seus planos de gerenciamento no prazo legalmente previsto. O que é muito pouco, convenhamos. O outro prazo legal que expira este ano, por isso o assunto aqui, o sindicato internalizar essa agenda de fundamental importância, é agosto de 2014, quando então deverão ser eliminados os lixões deste país. Porque não há nada mais nefasto para o meio ambiente que a disposição dos resíduos e dos rejeitos em lixões a céu aberto, com população com catação, contamina lençol freático, quer dizer, os males, assim, o efeito danoso ambiental é preocupante. Então a lei determinou que em agosto de 2014 encerraríamos os lixões no Brasil, mas é um desafio que provavelmente não será atingido. É uma meta que dificilmente será alcançada, talvez por falta de recurso, falta de preparo, as administrações públicas não priorizaram essa agenda. Então, acho que nós vamos ter ainda um gap de desejo legal e de alcance efetivo da meta. Fabrício, se existe aí um grande desafio para governos e empresas cumprirem metas, sendo que estes são instituições, o que dizer da sociedade, dos CPFs, para que se conscientizem e cumpram as suas obrigações? E primeiro, que obrigações seriam essas para a sociedade? Bom, a sociedade é de fundamental importância para todo esse círculo virtuoso do gerenciamento correto. Isso eu digo, começa nas residências. Se o sujeito não começar a separar o resíduo seco do resíduo molhado, mas ele não adianta ele separar se a prefeitura não vir e coletar com uma coleta seletiva que funcione. E aí você pegar o reciclado e dar uma destinação correta na reciclagem, reaproveitamento. Pegar o que é de fato úmido para uma compostagem, o que de fato não for aproveitado, ir para um aterro sanitário. Então hoje precisa chegar para o consumidor ou para o cidadão informação. E esse é um dever do setor público, da iniciativa privada, da próprio cidadão buscar esse tipo de informação. Então, a partir do momento que você tiver uma coleta seletiva, o cidadão é obrigado a segregar. E quando você tiver uma logística reversa estruturada, o cidadão é obrigado a devolver o material pós-consumo. Então, acho que essas são as principais atribuições. E o que a lei traz para dar uma reforçada nessa obrigação do consumidor é impor
multa. Então, o sujeito que joga um resíduo no chão, que está andando na rua, joga uma bituca de cigarro, ele estará passível de ser penalizado. Eu acho que essa é uma forma que, infelizmente, é um jeito que o cidadão reconhece talvez mais um caráter efetivo da norma. Acaba sendo um método pedagógico, né? Pedagógico, perfeito. Perfeito. Bom, estamos aqui tratando sobre resíduos sólidos. Vamos dar um rápido intervalo para no próximo bloco falar a respeito da nossa legislação. Se ela, em relação ao mundo, ao que está sendo feito lá fora, é uma legislação avançada. Nós voltamos com a resposta daqui a pouquinho. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é resíduos sólidos e como aí a sociedade como um todo, empresas, governos, cidadãos, estão interagindo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. E ficou uma pergunta no ar, Fabrício. Em relação ao mundo, nós temos uma legislação avançada em relação ao resíduo sólido? Fábio, sem dúvida alguma, a nossa legislação é primorosa, especialmente se comparado com os países europeus, os Estados Unidos. Por que eu estou trazendo, por que tem essa abordagem? Nesses países você tem a responsabilidade estendida do produtor. Então aquele que fabrica, a responsabilidade recai só sobre ele a destinação correta dos resíduos. A legislação brasileira ela foi mais inteligente, reconhecendo que não é possível não é só a atribuição do fabricante, que se o consumidor não fizer a devolução, se o varejo, se o comércio não participar desse processo, se o distribuidor, e especialmente os importadores, não estiverem envolvidos nessa logística reversa, eu não tenho como viabilizar uma destinação correta dos materiais. Então, nós trouxemos na legislação brasileira o conceito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, enquanto na Europa e em outros países, Estados Unidos, por exemplo, o conceito é de responsabilidade estendida. Então, eu entendo, na minha modesta opinião, eu acredito que seja uma legislação de vanguarda. É lógico que nós temos desafios que esses outros países não têm. Lixão, uma infinidade de catadores, a contaminação causada pelos lixões a céu aberto, a carência de coleta seletiva, então a ausência de sistemas de tratamento eficiente. Então nós temos algumas mazelas, mas o conceito da lei o conceito é primoroso. Fabrício, ouvindo o seu comentário, eu me lembrei de alguns temas que a gente tem tratado aqui no Jornal do Engenheiro, porque o nosso objetivo é falar sobre assuntos que têm relação com a engenharia, com o desenvolvimento, com a inovação, com a tecnologia, e geralmente esses assuntos a gente acaba tratando das legislações que os regulam. E algo muito comum é ouvir isso que você falou. Olha, essa legislação é muito boa, em relação ao mundo é exemplo. Um outro case que eu citaria é o Marco Civil da Internet, que também é bastante elogiado por aqueles que participaram das discussões. E aí eu te pergunto, as nossas legislações estão ficando melhor, na sua opinião? E por quê? Tem mais debate, tem mais participação popular? O legislativo está mais sensível? Existe aí algum motivo? Não, Fábio, eu falei, mas não é regra. Quando essa lei, eu acho que teve um envolvimento, uma participação coletiva grande da sociedade civil, audiências, reuniões técnicas, a exemplo do próprio Código Florestal, que é outra lei ambiental e que teve muita participação. E quando você abre para a participação, não que você encontre o consenso, mas você apara inúmeras arestas e minimiza a repercussão negativa dessas normas. Então, essa política teve esse efeito, mas eu vou compartilhar contigo algo que a gente até veiculou recentemente num artigo que foi publicado em escala nacional, que no Brasil, nos últimos 2 anos, foram publicados aproximadamente 200 normas
regulamentando resíduos sólidos. Eu estou falando aí lei, decreto, portaria, resolução, instrução normativa, federal, estadual e municipal. Então, muitas dessas, a grande maioria, 90% seguramente, está em desacordo com a Política Nacional de Resíduos. É contrária, choca com os conceitos da norma federal. Então isso você cria o quê? Um natural problema que resulta no que é recorrente na judicialização do assunto resíduos sólidos, que é o que a gente gostaria de evitar. O ideal é que a gente trabalhasse isso no consultivo e, de fato, os engenheiros têm uma grande participação nisso, não só na reengenharia dos produtos, que é ecodesign, reengenharia de processo, também no gerenciamento propriamente dito desses resíduos, a coleta, o transporte, o transbordo, a destinação, licenciamento de aterros sanitários, licenciamento de estação de transbordo. Então, hoje, os engenheiros têm uma participação fundamental pela expertise técnica na aplicação dessa norma. Mas, infelizmente, quando eu falo norma federal, a gente foca porque essa é a norma, o grande marco que nós temos que obedecer e os estados e municípios deveriam atentar a isso. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do país. Acaba o legislativo, especialmente de instâncias inferiores, estaduais, especialmente municipais, editando normas sem ter um referencial, uma qualidade talvez mais refinada, mais técnica, mais aberta ao debate. E aí faço a meia-culpa da sociedade civil, que não participa da produção das normas, não acompanha os trabalhos do Legislativo, de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa. Quantos cidadãos aqui desse Estado acompanham o trabalho hoje da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou de uma Câmara Municipal? Então, eu acho que nós temos também uma falha de formação do cidadão que peca no princípio da participação, que é tão fundamental para a melhoria das normas. Perfeito. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, criando uma lei, acaba gerando aí responsabilidades. Desde as mais simples, que é o cidadão separar o lixo seco do molhado, até aquelas complexas, que é uma empresa pensar em como ela vai recepcionar aquele produto que ela vendeu e circulou, deu voltas e voltas e ela vai ter que descartá-lo de maneira confiável. Nesse aspecto surge a demanda por uma gestão de resíduos. Qual é aí o mote para que isso seja feito? Como é que o start deve ser feito para que essa gestão de resíduos emerja? Bom, eu poderia utilizar um principal instrumento para esse gerenciamento, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, é um instrumento da política nacional, é um plano, é um documento onde as empresas vão elaborar, a exemplo do que eu comentei já, que as prefeituras têm que elaborar, os estados têm que elaborar, as empresas também têm, as que geram resíduos da construção civil, resíduo industrial, de saúde, tem que elaborar os seus planos de gerenciamento, onde vai constar a quantidade, o volume, a caracterização dos resíduos, quem coleta, para onde vai, quem destina. E o detalhe, todo plano tem um responsável técnico. E você não tenha dúvida que grandes responsáveis ou talvez a profissão que vai permear a gestão desse resíduo ou desse plano, o responsável técnico, na sua grande maioria pode ser um engenheiro, entendeu? Com diversas formações. Então, esse gerenciamento em si, por meio do plano, ele vai ter uma efetividade cada vez maior, porque ele vai estar atrelado aos processos de licenciamento ambiental e as prefeituras vão começar a cobrar das fontes, das atividades, das empresas que estão operando na cidade. Perfeito. Bom, para gerir bem é preciso se informar sempre. E nós temos aqui o livro Gestão de Resíduos Sólidos, o que diz a lei, que é uma obra escrita pelo Dr. Fabrício Soler, em coautoria aqui com Carlos Silva Filho, que é diretor executivo da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Fabrício, conta um pouquinho sobre o livro. Bom, o livro foi uma iniciativa, foi uma demanda, na verdade, que nós sentimos de informação, como você muito bem ponderou. A gente entendeu que precisava fazer uma releitura da lei, torná-la mais acessível, mais palatável, para sair do convencional, do artigo, inciso, parágrafo. Juridiquês, com todo respeito. Essa lei tem que ter um alcance em toda a sociedade civil.
E não é por meio da norma, simplesmente, que isso tem alcance. Tem que ter uma linguagem mais simplificada, mais otimizada. E esse foi o intuito do livro. Foi fazer uma releitura da política nacional, trazer uma abordagem mais técnica, mais operacional, mais dia a dia, e com um diferencial, que é o que a gente traz, que é exatamente fazendo remissão, que eu comentei, sobre a pulverização de normas. Nós trazemos no livro, na gestão de resíduos sólidos, o que diz a lei, toda a legislação federal publicada de resíduos, legislação federal, a partir da lei em 2010. Então, toda a lei, decreto, resolução, portaria publicada a partir de agosto de 2010 consta do livro. Então, isso ajuda hoje quem tem interesse a entrar na área, conhecer um pouco mais do assunto, está amparado. Ele não vai falar, eu não conheço a norma. Não, a norma federal, o que rege no Brasil como um todo, está aqui. Então a gente faz essa releitura e traz. Então isso foi uma demanda do próprio mercado, né? Foi ávido por informação, chegou a demanda, olha, precisamos de um livro com essa característica. E o coautor, que é o Carlos Silva Filho, que é diretor executivo da Abrelp. A Abrelp hoje é uma das entidades mais atuantes na questão de resíduos sólidos no país. Inclusive o Brasil recepciona neste ano o Congresso Mundial de Resíduos, organizado pela ISVA, International Solid Waste Association, e a Abrelp é o membro brasileiro, então que tem uma atuação muito grande. Então a gente juntos dedicamos um tempo, um esforço para publicar essa obra, que já foi para a sua segunda edição e nós estamos muito contentes com a recepção do público. Legal, o assunto é importante, né? Então acaba aí refletindo na obra. Fabrício, eu quero agradecer a presença e deixar as câmeras abertas para as suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, Fábio, eu queria mais uma vez agradecer o convite do sindicato. Estou muito honrado e grato com essa possibilidade de estar aqui hoje, batendo esse papo, levando a informação sobre gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. De fato, a partir da lei, nós temos uma nova perspectiva, uma nova visão. Demanda um esforço coletivo, não é só a sociedade, não é só o poder público e não é só o setor empresarial que vai sanar a questão do gerenciamento. E sim é um esforço coletivo. E esperamos ver esse esforço coletivo cada vez melhor, mais estruturado e a gente progredindo, envolvendo a classe dos engenheiros, das suas mais variadas formações, ambiental, civil, químico, dos advogados, dos biólogos, gestores ambientais, dos ecólogos, dos administradores, economistas. Essa é uma política que permeia todas as formações. Eu acho que o engajamento desses profissionais é o que vai fazer com que a gente alcance aí um meio ambiente ou um ambiente mais sustentável, econômico, social e ambientalmente. Obrigado. Obrigado, viu? De tudo que foi esclarecido aqui, algo assomou brilhante. Não somos uma ilha. Estamos a todo instante interagindo com os outros, com o mundo. Para nós do Jornal do Engenheiro é muito importante também a sua interação. Participe conosco deste jornal. Acesse www.cesp.org.br e lá você vai ter todas as ferramentas para comentar, compartilhar e nos dizer aquilo que você pensa. Esta edição televisiva não termina aqui. Fique conosco. A exploração do gás e petróleo no Brasil demanda engenheiros. Mas qual é a especialidade da engenharia que trata deste assunto? Toda a gama de profissional da engenharia, ele é necessário nesse ramo, né? Você tem o engenheiro químico, o engenheiro de materiais, tem o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico e as outras especialidades da engenharia. E não só os engenheiros, mas também toda a gama de profissionais, né? Porque ela é uma área bastante ampla. E de que maneira o profissional se capacita para uma área tão específica? Se ele se dirigir para uma área específica como petróleo e gás, as empresas que trabalham com essa área dão cursos específicos, né? Por exemplo, a própria Petrobras, ela teve durante muitos anos e ainda continua tendo cursos onde a pessoa se inscreve e vai fazer o curso durante um período. Tem necessidade de fazer algum acordo, se houver necessidade, e vai desenvolver as atividades agora especificamente. Atualmente, além de você ter a empresa dando esse treinamento, existem alguns programas, né? Por exemplo, eu citaria o PROMINT, que é o Programa de Mobilização da Indústria Petróleo e Gás, né?
onde eles, até agora, nesses últimos 10 anos, treinaram cerca de umas 80 mil pessoas, nível médio, nível técnico e nível superior. E a expectativa é estar treinando mais de 200 mil pessoas nesse período, principalmente agora com o pré-sal, né? Onde abre um campo bastante grande para não só os engenheiros específicos, mas também outras categorias, né? Para trabalhar na área do gás e petróleo, segundo este professor, é preciso estar ciente dos riscos. Que nós estamos mexendo com uma indústria que ela respira, né? Então nós temos, quando eu digo respira, é uma indústria que tem risco de explosão, de incêndio. Então é necessário que o profissional também se dedique a essa atividade. Não é simplesmente uma tarefa de mesa e cadeira, né? Outro destaque deste universo de gás e petróleo é a necessidade de se ter uma visão do todo. Toda essa atividade, ela é necessária você se relacionar. E o relacionamento ele é fundamental, no sentido do crescimento de toda a estrutura, né? Não tem aquele profissional que, olha, eu fiz uma parte, essa não é minha parte, é de outro, isso está acabando. Então é importante que o profissional comece a adquirir uma mentalidade do conjunto. É ele perceber, eu estou fazendo algo aqui, qual é o impacto que ele vai ter no meu vizinho aqui. Com isso você vai reduzir custo, você vai reduzir prazos, que isso é o que pega num projeto, né? Se você fizer um projeto hoje, via de regra, o prazo não é atendido, o custo não é atendido, por quê? Faltou alguma coisa no planejamento. Para saber mais sobre o setor de gás e petróleo, acesse o nosso portal na internet.